Bom dia! Gente, vamos lá. Faz tempo que eu converso com vocês sobre dinheiro, né? Sobre poupar, sobre investir, sobre cada um cuidar de si, cuidar da sua família e fazer o dinheiro trabalhar. E eu estava fazendo alguns estudos e eu resolvi fazer uma planilha bem simples para poder explicar e compartilhar com vocês também o básico do básico do básico sobre o poupar e investir, tá? Então, até coloquei aqui essa aberturinha que diz aqui, né? Poupar é o ato de guardar dinheiro, economizar e não gastar desnecessariamente. Investir é fazer o dinheiro trabalhar para você, multiplicar o seu patrimônio e conquistar a independência financeira. Isso aqui é uma forma simplificada de falar, né? Eu vou mostrar para vocês agora uma planilha. Não se assustem, eu quero que vocês entendam que tudo é muito simples e eu vou mostrar ali passo a passo para vocês acompanharem do básico para ter uma noção geral. Cada um pode fazer da melhor maneira possível. Eu fiz de uma forma bem aberta para que seja entendido por todos, tá? Vamos falar de valores irrisórios e vamos também multiplicar por alguns outros valores e também por percentual de rendimentos diferentes, para que vocês entendam de forma ampla, tá? Mas vai ser um vídeo que eu espero que seja rápido. Então vamos lá. Poupando e investindo. O que eu fiz aqui nessa planilha aqui para vocês acompanharem, tá? Aqui nós temos ao longo do ano, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aqui nós temos o acumulado e aqui nós temos os juros, que eu já vou explicar. E aqui nós temos quantidade de anos investidos, tá? A gente já vai chegar lá no final, eu já vou explicar o porquê. Então, nós estamos em 2023. A gente vai sempre falar sobre o mês de janeiro, mas a gente pode colocar o mês que a gente quiser aqui, tá? Depois eu posso apagar para mostrar para vocês. A gente tá falando de ano cheio. Mas você, nunca é tarde, comece hoje, né? Aguardar, depois do ano de 2024, 2025, 2026. Nós estamos falando aqui, atualmente, de R$100 por mês, para ficar um número redondo, para que fique bem claro. Eu vou mostrar aqui esse ano todo, e aí depois eu vou alterar para que vocês entendam no final, tá? Então, hoje, guardar R$100 é possível, né? É cabível para bastante gente. É um aperto para muita gente. Mas é importante que vocês saibam que isso faz diferença no final. Então vamos falar aqui sobre R$100 por mês. Digamos que você guarde R$100 por mês e aplique este dinheiro. E a gente está falando aqui num juro de 1%. Mas eu vou colocar menos aqui porque é a taxa da poupança, tá? Que é o local mais comum que se aplica. Eu vou deixar só esses números redondos aqui para vocês terem entendimento claro aqui desses números daqui de baixo. Então vamos lá, se você guardar R$100 no dia 1º de janeiro, no final do mês, você vai ter acumulado, você vai ter de juro de rendimento de poupança, desculpa, de rendimento, se você tiver aplicado a 1%, R$1. Parece pouco, né? Mas eu vou mostrar para vocês que no final faz diferença, tá? No dia 1º de fevereiro, você tem a soma desse valor que você colocou, que é os R$100, mais o juro que você ganhou, né? Então, você tem 101 mais 100 que você colocou. Passa a render mais do que o dobro, porque você já tem aqui, inclusive, o rendimento junto. Ou seja, você já tem 201 a 1%, a gente está falando em R$2. Notem que é progressivo aqui embaixo, ó, porque a gente está falando em acumulado, né? Aqui, ó, em cima de 1%. No terceiro mês, mês de março, você já tem os 100 que você colocou em janeiro, os 100 que você colocou em fevereiro, e você vai colocar mais 100. Então, você tem já 203, porque você tem aqui já o que você ganhou, o que rendeu, né? E mais os 100. Então, no final, no dia 31 de março, você vai ter no total mais R$3,03, mais 2,01 e mais 1. No dia 31 de março, você vai ter 306,04. Mas no dia 1º de abril, você está colocando mais 100. Então, no final do mês de abril, né, no dia 1º de maio, você já vai ter R$100 que você colocou janeiro, fevereiro, março e abril, né, que dá 400, mais o que rendeu, que foi 4 mais 3 mais 2 e mais 1. Então, você já vai ter 410. Então, veja que já é 10, né, que rendeu, porque você está somando, não é mais só 1, né? 1 foi lá no primeiro mês que você tinha menos. Então, ele começa a virar um valor que, quando chega no final
do ano, mês de dezembro, dia 1º de dezembro, você está com 1.168, você coloca mais 100 reais, ele vai já render 12,68 e no dia 31 de dezembro, você já vai ter, ao invés de 1.200, que foi o valor que você colocou, 100 reais por mês, todos os meses, em vez de você ter 1.200, você vai ter 1.280, porque você vai ter os 1.200 que você colocou, mais o percentual que está entrando sobre esse valor que você está investindo. Então, eu coloquei aqui, inclusive, o acumulado. No primeiro ano, dos 1.200 que você colocou, você tem um total investido de 1.200. E o juro de 89. Eu coloquei bem separadinho para vocês entenderem, verem bem separadinho. No segundo ano, que você começa com o valor que você estava lá, ó, dia 31 de dezembro, 1.280, ó, começou aqui, ó, 1.280. Mas você vai lá e coloca mais 100 reais. Ó como a diferença de um ano para o outro, quanto é que rende, ó, de R$1 para 13. Porque todos os meses você está colocando mais 100. Então, perceba o seguinte, em 2024, você vai ter colocado 1.200 também, certo? Só que você já colocou 1.200 no ano anterior, então no total você colocou 2.400, certo? Veja que já vai mudando aqui de um ano para o outro, ó. E te rendeu, de 80 já virou 243. Legal, né? Então isso aqui é algo, por quê? Porque tá somando 26, 25, 24, 23, 22, 20, ó. De 80 já virou 243, certo? Então aqui a gente já tem uma noção sobre 100 reais. Eu vou alterar aqui agora os dados para vocês entenderem como faz diferença com qualquer valor. Espera aí que eu vou dar um pause no vídeo para ele não ficar muito longo, para eu poder depois conseguir compartilhar. E aí vou recomeçar de novo a partir daqui, tá? Então eu vi que tá bem pequenininho ali para ver pela tela do celular, né? Eu vou ampliar aqui, mas esse aqui é a planilha geral para vocês entenderem que ela tá aqui a tela cheia, tá? Da onde a gente parou, a gente estava falando aqui, ó, nesse ponto que a gente coloca 100 reais todos os meses, então no final do segundo ano, se você colocou 100 reais por mês no final do primeiro ano, você tem 1.200. Se você colocou 100 reais no final do mês do segundo ano, você colocou mais 1.200. Então você já tem um acumulado investido de 2.400. Só que esse 2.400, ele já te rendeu, esse 1.200 te rendeu 243. Mais os 80 que rendeu no primeiro ano, rendeu um total de 324. Que é a soma do 80 mais o 243. E assim a gente iria para o terceiro ano. Terceiro ano, colocando 100 reais todos os meses, né? Ó, todos os meses de janeiro a dezembro. Quando a gente chega no mês de dezembro, a gente colocou 1.200 no ano, certo? O total de 3.600, ok? Então, rendeu este ano, olha lá, ó, se no início do terceiro ano, que é o final aqui do valor que a gente acumulou no final do segundo ano, certo? Ele entra aqui, ó. Você começou janeiro do terceiro ano com 2.724. Você colocou mais 100 reais, você colocou os mesmos 100 reais que você está colocando todos os meses, né? É os 100 reais. Ele vai começar a render 28. Veja que no primeiro ano, lá no primeiro mês, os 100 reais que você colocou rendeu R$1. Mas você está acumulando. Então, você colocou 100 reais no segundo ano, você já tinha 1.280. No terceiro, você tem 2.700 e já rendeu 28. Então, rendeu 1, 13 e depois 28. E assim progressivamente, né? Sucessivamente, porque o juro vai sobre todo o valor acumulado. Então, no final do terceiro ano, você colocou R$1.200 no ano, ou seja, os mesmos 100 reais, e você tem, então, no total, R$3.600. Esse ano aqui, ó, já em vez de ter rendido 243, rendeu 426. Mas no total, rendeu 750. Porque tem a soma do ano anterior, o que rendeu no ano anterior. Então, no total, você tem 4.350. Veja, você colocou 3.600 e já está com 4.350. E assim, até o final, vamos colocar aqui o final do 10º ano. Então, nós estamos em 2023 para 2033, que é o 10º ano, que está aqui, ó. No final do 11º ano, o valor que você investiu, né, R$1.200 por mês, você investiu R$13.200. Aqui tá com 11 anos, né? 11 anos. Aqui é bom pra gente... Vou colocar uma cor aqui pra ficar diferente. Pera aí. No final do 10º ano... Pera aí que o Renato tá aqui, tá fazendo barulho. Só um minuto. Voltando de onde paramos. No final do 10º ano... nós colocamos o total de R$1.200. No ano, R$100 por mês. Tá aqui, ó. R$100 por mês. Ou seja,
Em 10 anos foi colocado 12 mil reais. Esse ano aqui, ó, já está rendendo 195 lá no mês de janeiro. O último mês está rendendo 226 e a soma de todos esses meses aqui, ó, num ano já está rendendo 2.551,76. Mais a soma dos juros dos anos anteriores, você colocou 12 mil e te rendeu 11.233,91. Ou seja, você praticamente dobrou o seu dinheiro. Isso aqui a gente está falando, por exemplo, se você está pensando na sua aposentadoria, se você está pensando numa vida melhor para os seus filhos, né? Então a poupança das crianças. A gente está falando num esforço para algo futuro, para um dinheiro que não vai fazer diferença agora no seu dia a dia, que você possa colocar e você não mexa nesse dinheiro, você esqueça ele, você só lembre dele todo dia primeiro para poder fazer a sua aplicação. Então você vai poupar esses 100 reais e ele vai render para você. Olha só que interessante quando a gente fala em 20 anos. Aqui a gente está falando em 10, tá? Quando a gente fala em 20, os mesmos 100 reais, imagina o que é 100 reais daqui 20 anos, né? Não vai ser nada, cada vez arde menos no bolso, né? No final de 20 anos, você colocou os mesmos 1.200 reais no ano e no total, se você colocou 1.200 aqui, 1.200, 1.200, todo ano você colocou 1.200. Então você guardou o total de 24 mil reais. Esse dinheiro, ao invés de estar embaixo do colchão, ele está guardado num lugar que está rendendo. E a gente está falando aqui sobre 1%. Se ele estiver rendendo 1% ao mês, no final de 20 anos, ele vai ter te rendido. Esse ano aqui já rendeu 11 mil, mais os anos anteriores, ele rendeu 75 mil reais, 914,79 centavos. E você tem, então, o total de 99 mil reais. Quer dizer, você guardou 24, mas ele virou 99. Então, isso aqui é importante vocês saberem que lá no 10º ano, ele tinha quase duplicado, mas em 20 anos, ele quase quadruplicou. Então, é um dado, uma informação importante para vocês saberem o quanto é relevante 100 reais por mês. E não importa a idade que você está hoje, se você está com 40, daqui a 20 anos, é isso que você precisa almejar, né? Ter um planejamento de longo prazo. A gente está falando em 20, mas a gente pode falar em 30 anos, né? Para você fazer a sua reserva. Note que no último mês do 20º ano, o valor aplicado está te rendendo por mês R$ 989. Ou seja, se você gastar só esse valor aqui, você vai sempre manter o valor original e vai ter sempre esta renda aqui. O que nos leva a entender que, vamos lá, se eu colocar aqui, em vez de 100, 200, né? A gente está só duplicando, né? Então, ó, no final do primeiro ano, do 10º ano, você está tendo já uma renda de R$ 460 por mês. E no final de 20 anos, você já tem uma renda de R$ 1.978,51 de rendimento a 1% desse valor aplicado, de R$ 200, né? Que vai te render ali R$ 1.978,51, ou seja, hoje equivale a quase um salário e meio, porque um salário e meio equivale a R$ 1.980. Então, a gente passa a pensar até como se fosse um cálculo para você ter uma renda futura. Não posso falar em aposentadoria porque não é isso, né? Mas é o dinheiro trabalhando para você. E se você deixar aqui de gastar, né, todo esse valor no mês, você ainda continua acumulando, entendeu? Agora a gente vai falar dos mesmos 100 reais, mas nós vamos alterar esse rendimento aqui mensal. Em vez de 1%, nós vamos colocar os 0,67, que é hoje o rendimento de poupança, que é o menor rendimento que existe no mercado, o mais seguro, né? Dizem, tudo que eu falo aqui é baseado no que aconteceu, não no que vai acontecer, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer, porque existe uma coisa chamada risco Brasil, né? Depois a gente pode falar o que é taxa Selic, entre outras coisas, mas eu também sou insegura para dizer assim, o que vai acontecer no mês que vem, né? Ainda mais pro governo que a gente tá aí. Então, se tem um ladrão no poder, quem diz que ele não vai, de repente, mexer na poupança de novo? Quer dizer, estou falando em poupar, em colocar na poupança, mas amedrontada. Isso significa o quê? Que me isento de qualquer responsabilidade. O que eu estou dizendo é que é o que a gente pode fazer por nós mesmos, né? O dinheiro debaixo do colchão, ele vai ficar parado, né? No final de 20 anos, você tem 24 mil. Mas no final de 24 anos a 100 reais por mês, você tem 59 mil reais, né? Ele duplicou, né? Então, a gente tem que ficar atento nesses valores aqui, tá?
Gente, agora vamos falar aqui sobre o que rende mais, né? Então, a poupança, ela rende hoje 0,67, porque a poupança é livre do imposto de renda, né? Tem o LCI, o LCA, que paga 90% do CDI, que no total rendimento bruto é 0,94% ao mês. O Tesouro Selic, que paga 1,04%, e o CDB, que é 100%, 1,04%. A gente tem que lembrar que aqui ainda tem o imposto de renda, tá? Então, voltando lá na planilha, a gente vai falar aqui, então, de aplicação, por exemplo, se fosse, né, num CDB, você vai ali no banco e coloca no CDB, ou seja, vai te dar ali em torno de 1%, e a gente vai colocar aqui um valor bem irrisório para vocês verem que faz bastante diferença, que é R$50, tá? Então, R$50 por mês, né? No final do ano, você colocou R$600. No final do segundo ano, você colocou R$1.200. No final do terceiro ano, você colocou R$1.800. Você colocou 1.800, mas ele já rendeu, o total, 375. Então, você já tem 1.800 mais 375, 2.175. No final do décimo ano, você tem os R$50 que você colocou por mês, 50 pila, gente, dinheiro, né, da cachaça, né? R$50. No final de 10 anos, você colocou R$6.000, te rendeu 5.616, o dinheiro quase duplicou, e você tem um total de R$11.600. Então, se você estiver falando, né, de um bebê recém-nascido que você quer fazer uma poupança para ele de R$50, quando ele tiver 20 anos, né, esse nenê que você colocou 50 para ele por mês, quando ele tiver 20 anos, você colocou R$12.000. Mas você tem R$37.000 que você recebeu de rendimento dessa aplicação a 1%, CDB, por exemplo. E você tem o total de R$49.000. Se esse dinheiro ficar parado, ele fica rendendo todos os meses R$494 por mês. Então, esse é um número que eu gosto de apresentar, que ele é bem pequeno e significativo para quem acha que não faz diferença e nunca pensou em investir. É um papel social que eu estou fazendo aqui, entendeu? Pegando pela mão, né, das pessoas. Eu trabalho com bastante gente muito simples e eu estou fazendo uma orientação do que eu posso fazer, né? Às vezes eu estou usando algum termo aqui errado, né? Às vezes eu estou falando taxa é aquilo que a gente paga de imposto, e às vezes a gente está falando ali sobre uma questão de juro e rendimento, então é ao contrário. Mas o que é importante vocês saberem é o que rende, né? O que rende. Então, R$50 por mês, que é uma coisa irrisória para alguém, dali 20 anos, se essa pessoa se programar hoje, né? Pense você daqui 20 anos. Se você tem um bebê recém-nascido, o seu bebê recém-nascido já vai ter um rendimento para se ajudar, né? Para mudar o seu patamar de vida, né? Daqui a 20 anos. Se você tem 20, quando você tiver 40, você também vai ter um rendimento aqui ó, de 494. E se você tem 40, quando você tiver 60, você também vai ter. E eu posso mudar aqui, ó, esse aqui é o final de 20 anos, mas a gente sempre fala, quando pensando na velhice, né, em 30 anos, até 40, né, porque a gente não sabe o que pode acontecer com a aposentadoria, entre outras coisas. Então, você tem que ter um plano particular, né, pessoal, para um dinheiro seu, né, e aqui a gente está falando de um valor irrisório, R$50. Mas se a gente falar assim que você, né, tá hoje numa situação melhor, vai fazer um esforço e vai colocar R$300 por mês, né? Olha que significativo. No final do primeiro ano, você colocou R$3.600 e te rendeu R$242. No final do segundo ano, você colocou R$7.600 e te rendeu quase 1.000 no final do ano todo, né? Ó, dos 2 anos, né? A soma dos dois, que te rendeu 730 mais 242 do ano anterior. No final de 10 anos, R$300 por mês, você aplicou R$36.000 e te rendeu, este ano aqui, 7.000. Mas o total foi 33. Então, você praticamente dobrou o valor que você tinha aplicado, né? De 36.000 foi para 69, né? Que soma os dois valores aqui. A gente tá falando aqui em 10 anos, né? Ó, já tem uma renda de R$690 por mês. Se a gente falar em 20 anos, deixa eu aumentar aqui a tabela que não tá aparecendo. No final de 20 anos, você colocando os mesmos R$300 por mês, já está te rendendo R$2.967 por mês. Você colocou em 20 anos R$72.000. Esse ano aqui você ganhou, né? Todos os meses 2.000 e pouco, no total deu R$33.000, mas dos 72.000 que você colocou, ele te acumulou em rendimento
a 1% ao mês, numa poupança, né, que a gente está falando aqui em CDB, 227. Então, você tem no total aí do seu patrimônio, né, porque o dinheiro que você fala é um patrimônio também, 300 mil reais, dos 72 que você aplicou. Veja que em 10 anos, você colocou 36 e ele duplicou. Mas em 20, né, você colocando todos os meses 300 reais, lembre-se que 300 reais daqui a 20 anos, cada vez arde menos, né? Então, é isso que eu tinha para conversar com vocês. Acho que a gente tem aqui, ó, um dado importante, porque existem formas de ter rendimentos maiores do que 1% ao mês, e aqui a gente fala, né, onde investir, mas aqui é para quem está mais, já começa a entrar num assunto sobre percentuais pequenos de diferença, né, o que paga 100% do CDB e o que pode passar dos 12%, dos 12% anuais, que a gente começa a entrar aqui em investimentos de fundos e ações, né? Mas aí eu acho que. E bolsa. Aí não é um assunto que nem que eu domino, né? E nem agora para quem está começando a poupar. O que a gente está falando aqui é de um pequeno, né, gesto de acumular. Eu quero até aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. Quanto é que você acha que consegue acumular? Me fala, eu vou colocar aqui nessa planilha e depois eu tiro o print e mando para você o quanto você vai ter em 10 e 20 anos. E ainda coloco mais aqui, coloco 30 anos para vocês verem a diferença, né? Seja, ó, vou colocar aqui R$1.000, tá? Para quem está podendo guardar bastante dinheiro. Então, no final de um ano, você colocou 12 mil reais, né? Rendeu, né, 10 reais no primeiro mês, 20 no segundo, 30 no terceiro. Você somando tudo isso aqui, rendeu 126 reais. Opa, 126 no último mês, rendeu 809 reais. Mas no final do segundo ano, já rendeu 2.400. Somado com 809, rendeu 3.243. No final de 10 anos, a gente tem aqui 120 mil reais investidos. Você colocou R$1.000 por mês, cada ano você colocou 1.200, então você colocou 12 mil por ano, em 10 anos você colocou 120 mil reais. Ele está te rendendo aqui por mês, no final do 10º ano, R$2.300. Ele já começa a te render R$2.300 por mês, né? Você colocando hoje R$1.000 por mês, em 10 anos você tem 2.300 rendendo por mês, falando a 1%, que está aqui, ó. Ele começa a te render 2.300, você já acumulou aqui no final desse primeiro ano 1.000 e pouco por mês, ó, 2.000 e pouco por mês, no final do 10º ano você rendeu 25 mil, mas no final de 10 anos, esses 120 já te renderam 112 mil, então você tem um acumulado aqui de 232.339,08, tá? E em 20 anos, se a gente estiver falando de R$1.000 por mês, R$1.000 por mês, você colocou os mesmos 12 mil reais no ano, né? 12 mil reais no ano. Ou seja, em 20 anos, 12 mil a cada 10 anos você colocou 120, você colocou 240. Ele te rendeu, por mês ele está rendendo aqui, ó, quase 10 mil reais, né? No final do ano está te rendendo aqui 111.822. Mas o importante é o número aqui, ó. Você colocou 240 mil reais, mas somando tudo que você acumulou em 20 anos, ele acumulou 759.147, ou seja, de 240 mil, você passa a ter quase R$1 milhão. Então, o teu dinheiro quase quadriplica, porque você foi aplicado durante 20 anos e colocou esse dinheiro ali. Então, mandem para mim o valor que vocês acham que... Vou colocar aqui, ó, R$20 por mês, tá? Dinheiro do cigarro, né? Ele aplicado e rendendo para você, ó, no final do primeiro mês, 20 centavos, no final do segundo, 40 e tal. No final do primeiro ano, você acumulou R$16. No final do segundo, já acumulou 48. Mas somado 48 com 16, você acumulou R$64. Em 10 anos, colocando R$20 por mês, você investiu R$2.400, mas te rendeu 2.246. Então, no total, você já tem 4.646. E está te rendendo ali, ó, R$46 por mês. Ou seja, o dobro do que você está investindo, né? Você está colocando 20 e está rendendo 40. Então, ó, se você reparar no acumulado, no 6º ano, aquilo que você coloca, que é R$20 por mês, ele passa a te render aproximadamente esse mesmo valor, ó. Então, se você nunca quiser ter um valor diferente, se quiser daí começar a consumir esse valor, vou gastar esses vintão que eu coloco todo mês, né? E ficar sempre no R$20, vai colocar sempre 20, ele vai te render sempre, você vai ficar nesse mesmo patamar, né? Mas quanto mais você poupa, mais o teu dinheiro cresce e mais você vai ter um futuro melhor. Espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido ver as imagens aí. Quem quiser
a planilha ampliada me pede que eu encaminho, né, o modelo aqui para vocês terem um print maior da tela. Se quiser que eu coloque outro valor aqui, me fala que eu coloco para vocês. E façam bom uso e poupem para ter um futuro mais tranquilo, tá bom? Então, o dia que vocês conseguirem também ter um juro maior do que 1%, também vai ser com significativa diferença, tá? A gente está falando aqui em 0,67 centavos na poupança hoje, ó, 20 reais, né? É irrisório, mas no final, ó, você passa a ter 80 reais por mês desses 20 reais. Ninguém vai colocar só 20 reais, né? Mas é bom vocês pensarem, ó, você passa a ter 12 mil reais daqui a 20 anos. Então, uma criança, alguém que tá pensando no futuro de alguém, né? Pensem em valores, o quanto vocês podem aplicar, tá bom? Beijo grande, bom domingo, bom descanso e amanhã voltamos para a luta, né?